Nesse vídeo eu vou te ensinar simplesmente as melhores técnicas que existem com base na ciência para você nunca mais esquecer o que você estudou, mandar super bem na prova do seu concurso e conquistar a sua aprovação. Fala galera, eu sou o Pedro, servidor público federal, e responde para mim uma pergunta aqui: você lembra o que você almoçou ontem? Ou então você lembra o que você almoçou semana passada? Eu acho que não, hein? Mas o problema é quando a gente não lembra o que a gente estuda de fato. Então, quantas vezes você já estava estudando uma matéria, você até sentia que estava aprendendo, que estava compreendendo o que o professor estava falando, estava ali resolvendo questões e tal, mas passaram-se alguns dias sem você ver aquelas matérias ou algumas semanas, e aí você percebe que você já esqueceu praticamente tudo que você estudou, 90%, 95% do que você estudou. Isso já aconteceu com você? Porque comigo já aconteceu muito, e acontece ainda muito. Porém, mesmo não tendo uma memória muito boa, eu vou te passar aqui as técnicas que eu utilizei para conseguir ser aprovado em vários concursos, mesmo esquecendo das coisas com muita facilidade. E sem brincadeira, a última dica que eu vou dar é simplesmente a dica mais importante de todas e também é um dos maiores erros que quase todos os concurseiros cometem, inclusive os mais avançados. Então eu recomendo que você fique até o final desse vídeo, beleza? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Por quê? Porque a gente está criando aqui uma comunidade de futuros aprovados em concurso público. Se você quer fazer parte dessa comunidade, deixa o seu like e se inscreve no canal. Então vamos lá, galera. Primeiro a gente precisa entender por que a gente esquece as coisas. O esquecimento é uma ferramenta de sobrevivência do nosso cérebro. Você já parou para pensar se a gente lembrasse de tudo o que acontece com a gente? Qualquer coisinha, qualquer trauma que a gente tivesse, qualquer emoção ruim que a gente tivesse, a gente ia carregar isso pro resto da nossa vida inteira. Então, o esquecimento é uma forma de preservação do nosso cérebro que ele criou de sobrevivência há muito tempo atrás. Só que existem mecanismos para a gente mostrar para ele que alguma coisa é muito importante e que ela deve ser lembrada, ela não deve ser esquecida. E aqui eu vou te passar as melhores coisas que você pode fazer para nunca mais esquecer o que você estudou. Então vamos lá. A primeira dica e já é uma dica extremamente poderosa, que eu chamo a técnica de vaca roxa com história. O que significa isso? É um nome complexo aqui, mas fica tranquilo. Essa técnica é simplesmente utilizada, sabe aqueles caras que veem 1000 objetos e conseguem decorar a sequência de cada uma deles, entra para o livro dos recordes, para o Guinness e tal? Então é essa a técnica que eles utilizam. O que eles fazem? Cada objeto que eles vão vendo, eles contam uma história na cabeça deles sobre aquele objeto e eles utilizam também a técnica da vaca roxa. Por que esse nome? Porque é exatamente isso. Não existe uma vaca roxa. Então é algo que o nosso cérebro não está acostumado. É algo diferente, é algo fora do comum. Então o nosso cérebro, toda vez que ele vê alguma coisa fora do comum, ele tem muito mais facilidade para memorizar isso. E como é que você aplica isso nos seus estudos? Sempre que você estiver estudando uma matéria, começa a contar uma historinha na sua cabeça sobre aquela matéria. Então, por exemplo, vamos supor que você está estudando uma legislação e tem lá competências do presidente da República, por exemplo. O que você vai fazer? Você vai imaginar, na prática, o presidente, tenta imaginar o presidente e cada uma das competências você coloca algum exagero muito forte nisso. Então, por exemplo, vamos supor, uma competência do presidente da República é assinar medidas provisórias. Então, imagina o presidente assinando uma medida provisória completamente absurda. Por exemplo, uma medida provisória que todo mundo a partir de agora tem que usar roxo na rua. Tá entendendo? Então você contou uma história e você contou essa história de forma exagerada. Com isso você vai lembrar. Na hora da prova vai estar lá a questão bem assim. É competência do presidente da República assinar medidas provisórias. Você vai lembrar claramente que você contou uma historinha em cima daquilo e que você imaginou algo tão exagerado, tão diferente, que você vai lembrar daquilo e vai conseguir acertar a questão. Então essa é a técnica para você não esquecer o que você estudou. Conte histórias e conte elas de forma exageradas. De formas absurdamente grandes, absurdamente pequenas, com cores fortes, com coisas que nunca vão acontecer. Caramba, meu cabelo tá bagunçado pra caramba, hein? A segunda dica você tem que fazer um estudo ativo, tá, galera? Isso aqui é extremamente importante. O que a maioria da galera que estuda para concurso, estuda para vestibular ou qualquer outra coisa faz?
Essa galera, ela simplesmente entra num cursinho presencial, ou então assiste uma videoaula na internet, ou então só lê o material dela, só que tudo isso que eu falei para você aqui é algo extremamente passivo. Você precisa fazer coisas ativas no seu estudo. O que são coisas ativas? Primeiro, a coisa ativa mais simples e mais poderosa, resolver questão. Então, eu tenho um vídeo aqui que está passando aqui no card, ó, só sobre resolver questões, como fazer um estudo baseado nas questões de forma efetiva. Uma pesquisa mostrou que quem faz um estudo baseado em questões é geralmente quem aumenta consideravelmente suas chances de ser aprovado. Só que existem outras formas de você fazer um estudo ativo. Como é que você faz isso também? Faça mapas mentais, faça resumos não muito grandes, mas esquemas, faça esquemas. Tente fazer um círculo no meio da sua folha e puxar os pontos mais importantes. Outra forma de estudo ativo é você leu, entendeu um conteúdo, acabou de aprender ali com o professor, levanta e tenta dar uma aula para você mesmo sobre aquele assunto. Tenta explicar para você mesmo aquele assunto que você acabou de aprender. Você vai ver que você vai ter uma memorização, você vai lembrar daquilo por um período muito mais longo, com uma qualidade muito maior. E outra dica que é, tenta ensinar para você mesmo de uma forma tão simples que até uma criança conseguiria entender. Isso significa que você de fato aprendeu algo complexo e consegue explicar aquilo de uma forma simples. Isso demonstra que você de fato aprendeu o conteúdo. E se você não consegue fazer isso, volta para a teoria, estuda de novo ou estuda a teoria por outro professor. Então, basicamente, faça essas coisas que eu te falei. Faça um estudo ativo com questões, mapas mentais, esquemas e se levantando e tentando explicar para você o que você acabou de aprender. Então, galera, antes da terceira e mais poderosa dica, eu criei um e-book que vai te colocar na frente de 92% dos concursos iniciantes. Para você baixar, ele é totalmente gratuito, é só clicar aqui no primeiro link da descrição. A terceira dica e mais poderosa é revisões. Fazer revisões é simplesmente a forma da gente dizer para o nosso cérebro que, olha, isso aqui que eu estou fazendo, isso aqui que eu estou estudando, isso aqui que eu estou aprendendo é algo importante, eu preciso que você lembre disso aqui. É uma forma de você dizer para o seu cérebro que aquilo ali é algo importante. Então o que acontece? Você vai estudar uma matéria e aí você aprendeu ali, você está com ela fresca, lembrando de muita coisa. Se você não fizer uma revisão depois, em pelo menos 24, 48 horas, você vai esquecer quase 50% do que você estudou. E se você ficar mais tempo ainda sem fazer, o seu esquecimento só vai aumentando e você vai perdendo tudo aquilo que você estudou. Então fazer revisões é algo extremamente importante. Muita gente negligencia isso e os concurseiros mais avançados ainda fazem isso de forma errada. Se vocês quiserem, galera, eu gravo um vídeo só sobre revisões. Então, se você quiser que um vídeo só sobre revisões, deixa aqui. Mas, basicamente, faça uma revisão de 24 horas, 7 dias, 30 dias. Muita gente diz que isso não funciona. Por quê? Porque você vai acumulando tanta matéria para revisar que chega um ponto que você não consegue avançar mais tão rápido na matéria. Mas há formas de encaixar essas revisões nos seus estudos sem fazer com que isso atrapalhe a sua evolução. Como é que você faz isso? Fazendo um estudo baseado em questões, por exemplo. Então você já pega a dica anterior e junta com essa. Você faz uma revisão que você está dizendo para o seu cérebro para não esquecer aquilo e aí você ainda faz questões que é um estudo ativo. Então você está fazendo aqui uma mistura muito poderosa. E as questões que você erra, já pensou? Você faz uma historinha de forma totalmente exagerada. Então você vai estar memorizando e aprendendo muita coisa e isso vai fazer uma diferença muito grande na hora da prova. Então presta atenção no que eu vou falar aqui, ó. Primeiro, conte história de forma totalmente exagerada e tente aplicar isso ao máximo nas coisas que você vai estudar. Segundo, faça um estudo ativo, resolvendo questões, mapas mentais, esquemas, tentando explicar para você mesmo que você acabou de estudar. E 3, faça revisões com qualidade. Beleza, galera? Então comenta aqui embaixo o que você achou. Tamo junto e até o próximo vídeo.